Olá, internauta, seja bem-vindo aqui a mais uma live. Já estamos apresentando o nosso convidado de hoje, o governador Rui Costa, pela primeira vez aqui no Linha de Frente. É um prazer receber o governador. Eu sou Pablo Reis, estou ao lado de Matheus Carvalho e quero dar as boas-vindas ao governador que chegou há pouco de Cuba. Estava tendo uma conversa aqui com o Thiago Coelho, com o André Curvelo, com o Diego Mascarenhas sobre Cuba. Eu quero dar as boas-vindas a ele perguntando, na verdade afirmando o seguinte: a Bahia chegou num estágio de equilíbrio fiscal que pouquíssimos estados do Brasil conseguiram. Para você que está assistindo, é mais ou menos assim: você tem uma rua, tem 30 casas, você tem 30 vizinhos nessa rua. Os 30 não estão conseguindo pagar as contas. Está difícil pagar a conta da empregada, da funcionária, do gás. E você está conseguindo pagar as contas em dias. Qual é o segredo, governador Rui Costa? Seja bem-vindo. Primeiro, bom dia, Pablo. Bom dia a todos os amigos e amigas aí da Aratu, nesse Linha de Frente. Linha de Frente. Parabéns aí pelo aqui. Programa. Mas é um esforço grande. Eu diria que cada baiano e baiana hoje tem um orgulho enorme do seu estado, por ser um dos 6 estados, apenas 6 no Brasil, tem conseguido manter o pagamento em dias das suas contas. E com muito esforço, a Bahia tem conseguido manter suas contas em dias. E, mais uma vez, esse ano vamos fechar pagando 13º, pagando funcionários em dia. E eu gosto sempre de destacar, viu, Pablo? Porque as pessoas acham que o Brasil tem 27 estados. Dos 27, a Bahia é o 20º em arrecadação per capita. O que significa isso? Se eu pegar tudo que a Bahia arrecada, dividir pelos 15 milhões de baianos, a Bahia fica em 20º lugar comparado com os 27 estados brasileiros. Então isso significa o quê? Que é um esforço muito maior nosso para manter as contas em dias com arrecadação tão baixa como a Bahia tem. Significaria, nessa rua onde só 6 vizinhos seus estão pagando a conta em dia, significa que você tem uma família muito grande para alimentar e seu salário, em comparação com os vizinhos, não é tão bom para você poder alimentar cada um. Agora, governador, me chama a atenção que o senhor não está alinhado com o governo federal. E mesmo assim está conseguindo honrar os compromissos do 13º. Você que está assistindo aí quer saber, o governador já garantiu pagar em dia, mas o senhor não é da mesma ideologia, do mesmo time do presidente Michel Temer. É mais complicado ainda? É mais complicado. Primeiro que eu estou ao lado de 96% do povo baiano e de 96% do povo brasileiro que não está satisfeito com o governo federal. É complicado porque, infelizmente, nós estamos presenciando hoje, Pablo, o que eu esperava não ver acontecer nunca mais no Brasil, que é a perseguição a alguns governadores do Brasil, não só a Bahia, mas alguns, que não estão alinhados com o governo federal. Isso é coisa que a gente imaginava desde 2003, quando o Lula assumiu, já extinto do Brasil. Ou seja, que cada estado deveria ser tratado pelo presidente da República conforme a necessidade do povo. Afinal, estamos numa federação, a República é federativa. E a República quer dizer isso, ou seja, os entes federados, estados e municípios não deveriam ser perseguidos porque o prefeito ou o governador é do partido A, B ou C. Infelizmente, isso está acontecendo com a ajuda de alguns políticos baianos que estão alinhados com o governo federal para perseguir a Bahia, dificultar a chegada de investimentos para recuperação de estradas, construção de escolas. Mas, graças a Deus, o baiano é forte e nós temos conseguido superar as dificuldades e vamos continuar assim, trabalhando. Eu disse hoje mais cedo na entrevista, eu gostaria de repetir. Eu aprendi, graças a Deus, muita coisa com a minha família, com meu pai e minha mãe. E uma coisa que minha mãe sempre dizia era assim: olha, nós somos de uma família muito humilde. E ao longo da vida de vocês, ela gostava de juntar os 4 filhos para sempre passar mensagem para os filhos. Ela dizia: vocês vão enfrentar a vida inteira muita dificuldade, porque nós não somos de família abastada, não temos patrimônio. E toda vez que você enfrentar uma dificuldade, erga a cabeça,
estude muito, trabalhe muito, se dedique e peça sempre a Deus. Tenha muita fé em Deus que Ele vai lhe ajudar a superar as dificuldades. E eu, graças a Deus, tenho trabalhado bastante, reforçado meus laços de afeto à minha família, a fé em Deus, e isso tem nos ajudado a superar as dificuldades que o Brasil passa hoje em dia. Matheus Carvalho, o governador que chegou aqui vindo de Cuba, vindo da China, viagens internacionais importantes, ele também está numa lista de 96% do brasileiro que não apoia o governo Temer, e parece que tem alguns aliados, os chamados cabeças pretas do PSDB, que já debandaram. Depois eu queria saber do governador se ele quer atrair esses cabeças pretas ou se não está nos planos dele. Por favor, Matheus. Eu queria saber um pouco mais sobre essa viagem a Cuba, que os principais críticos do regime socialista falam, para Cuba é o paraíso das esquerdas. O esquerdista vai para Cuba e só vê as qualidades, não vê problemas. O senhor tem um perfil um pouco diferente, foi para Cuba e procurou ir aos locais onde a população de Cuba costuma ir, para entender mesmo o país. E foi sua primeira vez em Cuba. Qual foi sua impressão sobre o lugar? Olha, eu sempre gosto de quando eu vou num país, só não deu para fazer isso na China, porque como eu não falo nem leio mandarim, ia ser difícil. Fica difícil. Mas eu sempre vou e gosto de ir nos lugares sozinho, para jantar ou para almoçar, ou no intervalo à noite. Eu sempre saio para conversar com as pessoas do local, para ter impressão não da agenda oficial, a impressão do povo comum, do táxi, do garçom, das pessoas que estão na rua. E eu fiz isso lá e eu percebi duas coisas. Primeiro, que o povo se parece muito com o baiano. É um povo que tem uma musicalidade muito grande no sangue. Todo lugar que você vai tem música, as pessoas gostam de dançar, gostam de cantarolar também na rua. As pessoas andam cantarolando como um baiano anda, é um povo muito alegre, tem uma autoestima elevada. E eu sou da tese o seguinte, eu conheço alguns países, não tem nenhum lugar perfeito, né? Todos os lugares têm qualidades e têm problemas a resolver. Todos. Não tem um lugar do mundo que só tenha coisa boa. Perfeito. Agora, tem algumas coisas que alguns países conseguiram avançar muito e que eu acho que são referências para a humanidade. Por exemplo, na China e em Cuba, problema de violência não é um problema social. Não existe a violência como um problema social. Drogas não é um problema social. Ou seja, é tão residual que ninguém comenta isso. Aí as pessoas, às vezes, que estão no hotel, você vê o pessoal perguntando na recepção, eu posso sair caminhando à noite? Quem está na recepção não entende a pergunta. Como assim? Não tem problema de violência? Não, aqui você pode andar. Agora, governador, então, essa sua visita em um país que não enfrenta índices graves de violência, dá uma esperança para a gente trazer para a nossa realidade algumas experiências que eles estão fazendo lá, que funcionam bem e que podem funcionar aqui? Eu diria que o que tem na China, o que tem em Cuba, são os dois países onde eu fui com o menor problema de violência, de todos que eu visitei. É evidente que tem outros países do mundo que também têm baixo índice de violência. Mas nem droga, nem violência é problema social em nenhum lugar, nem em outro. O que é que leva a isso? Primeiro, investimento forte em educação. Uma lei rígida, lei muito rígida, para eventuais crimes. E isso não permite a chamada impunidade. Eu sou muito crítico da lei brasileira, que, na minha opinião, é uma lei permissiva, que permite a reincidência de crimes. No Brasil é comum. Você prende alguém que acabou de roubar ou de matar, essa pessoa já foi presa 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. E muitas vezes é uma pessoa condenada e que foi libertada no Natal, no induto natalino, no induto do Dia dos Pais, no induto do Dia das Mães. Enfim, a lei ela é muito permissiva e favorece, eu diria, a proliferação do crime. E nós temos um problema social que aí não é só do Brasil, que é o problema da América inteira, que é o problema das drogas. Esse é um problema grave e que nós temos que superar. E não um problema só dos traficantes. Eu gosto sempre de dizer, e sugero alguma polêmica, mas nós não vamos superar o problema da violência sem um debate muito acirrado
e verdadeiro. Eu digo sempre nos lugares, às vezes eu recebo um prefeito de uma cidade pequena, de 5 mil habitantes. E aí o prefeito me diz assim, governador, lá na minha cidade está tendo traficante de droga. E está aumentando o número de traficantes. Aí eu peço sempre para ele raciocinar comigo. Eu digo assim, raciocine comigo. Numa feira, sua feira é que dia? Dia de sexta, dia de sábado? Se numa semana aparecer um vendedor de tomate e botar uma banquinha de tomate na feira, e às 8h15 da manhã ele tiver vendido todo o tomate, na semana seguinte nós vamos ter 1 ou 2 vendedores de tomate. É verdade. Aí ele responde, 2 vendedores, governador. Então raciocine de novo comigo. Se na segunda semana 2 vendedores de tomate der 8, em vez de 8h15, 8h30, os 2 tiverem vendido todo o tomate, na próxima semana vão ter 2 ou vão ter 4 vendedores de tomate? Vão ter 4. Drogas é um problema de consumo. Então, ou seja, se tem vendedor até em cidade de 5 mil e crescendo o número de vendedores, é porque tem muita gente consumindo. Então, o consumo de droga no Brasil virou um problema grave, um problema social, um problema de saúde. Nesse aspecto, o senhor então, acha que o Brasil se resolve com polícia? Não, com não só com educação. Nós precisamos com educação, com políticas de saúde, com, eu diria, reestruturando a unidade familiar. Eu considero assim, eu acho que a base de qualquer sociedade, primeiro, eu costumo falar isso para as pessoas, tem um pilar que é o pilar da fé em Deus, independente da religião de cada um. A crença em Deus ajuda muito a organizar uma sociedade. E a questão da família, independente de como é essa família, sem nenhum tipo de preconceito, mas se na família tem amor, tem afeto, tem carinho, e a família é um valor na sociedade, essa sociedade será mais forte. Toda vez que você corrompe ou corrói o tecido social familiar, a sociedade vai estar vivendo sérios problemas. E eu acho que é isso que nós estamos acontecendo aqui no Brasil. Olha essa imagem aqui, de família. O senhor está falando de família, mas o senhor não usa apenas família como discurso. O senhor usa na prática também, na rede social Rui Costa Oficial. Quem são esses, governador? Meu pai com minha primeira filha e minha mãe também. As duas, foi a primeira neta, foi minha filha, foi a neta dos dois. Aí logo que minha filha nasceu, aí em frente à casa onde meus pais viveram, lá na Liberdade. Essa imagem é muito antiga, de uma foto. Aí ainda era foto impressa, né? Não era foto digital. Aí foi ainda a gente ia revelar que tinha aquele problema de perder o filme. Rapaz, bateu errado a gente controlava a quantidade de foto, porque tinha que revelar. Pelo tamanho do filme. Então, de fato, eu tive uma unidade. A família, para mim, foi muito importante, marcou muito a minha vida. Eu acredito muito nisso. E por onde eu passo, eu falo da família, porque acho que esse problema do consumo das drogas tem a ver com a realização, a felicidade. Nós precisamos fazer a nossa juventude, a nossa população encontrar alegria, encontrar adrenalina, emoção na música, na arte, na dança, no esporte. Isso é que nós precisamos fazer com uma lei muito rígida. Repito, os lugares do mundo com menor problema de drogas ou são lugares com leis muito rígidas, muito fortes e com um investimento muito forte em educação. Estamos ao vivo com o governador Rui Costa. Vou pedir 20 segundos a ele, porque vamos fazer uma entrada ao vivo também na TV Aratu, canal 4.1, para chamar para essa importante entrevista. Volte, fique com a gente aqui que a chamada é importante. Olá, amigo, você que está assistindo o Mundo Disney aqui no SBT, na TV Aratu, canal 4.1. Estamos ao vivo também pelo facebook.com/aratuonline. O nosso convidado hoje é o governador Rui Costa, está falando sobre obras,
sobre política nacional e estadual, vai falar daqui a pouco sobre eleição 2018. Ele já é candidato confirmado e vai dizer os nomes que estão na chapa com ele. Vai ser exclusivo aqui, viu, Diego Mascarenhas? O governador vai dizer o nome, doutor André Curvelo, o homem que não sabe cozinhar. É daqui a pouco, acesse com a gente aqui o Aratu Online no Facebook. Ele é ativo nas redes sociais, vai responder as suas perguntas, vai mostrar o Instagram e vai fazer um Insta também com o Ney Bandeira e com o Thiago Coelho. O governador Rui Costa é nosso convidado de hoje. Linha de frente, ao vivo, facebook.com/Aratu Online. Fique com a gente. Voltamos com o governador Rui Costa aqui pelas redes sociais da Aratu, essa empresa que inova todo dia. O governador também inova porque tem um programa dele exclusivo às terças-feiras, ao meio-dia. Eu curto e compartilho. Porque o programa sempre, Universo sempre passa. Tem sempre informação 2, importante. 3, 4 minutos de programa. A gente reprisa aqui na nossa programação. Mas o governador, eu interrompi ele, tive que interromper. O governador estava falando sobre um tema importante, sobre família. E ele tem na família dele uma pessoa que é muito discreta, mas tem um trabalho ativo. Ela é atuante, é a primeira-dama, Aline. Tem fotos dela aqui na rede social do governador. Eu queria que o governador falasse sobre esse trabalho que ela vem liderando nas voluntárias sociais. Eu sei que ela não gosta muito de aparecer, mas ela está convidada aqui para falar sobre alguns puxões de orelha que às vezes ela dá merecido, quando o pessoal não quer trabalhar. Olha aí a primeira-dama Aline, o pessoal não está querendo agilizar a onda lá no Martagão, nos hospitais que ela ajuda, em Jequié, e a primeira-dama chega junto. Ela é realmente uma revelação na política, nos bastidores da política. Só completando, tem esse jeito doce que você vê nas fotos, mas é durona, né? Ela é durona. Para resolver as coisas, ela é durona, é uma pessoa muito meiga com as filhas, com a família, mas é muito durona para resolver as coisas. E, de fato, ela é um pouco parecida comigo, eu sou um perfeccionista, ela também é. Por exemplo, ela arrecadou a reforma do Martagão. Então, ela foi lá cuidar dos detalhes. Então, ela ficou chateada que viu lá um lugar que era para ser uma porta ou de blindex ou uma porta normal, botaram uma porta de plástico. E ela tem conhecimento, ela tem formação na área. Não, ela foi lá ver, ela vai lá ver. Então, ela não gostou e comentou com o pessoal que não gostou, porque ela organiza show, eventos, e ela gosta de... Recentemente, eu tive com ela inaugurando uma casa de acolhimento às crianças com AIDS, pessoas, inclusive tem crianças que moram na rua com a família e que são portadoras de AIDS, e ela arrecadou dinheiro com as voluntárias sociais, de jantar, de contribuições, e reformou completamente essa unidade, tudo no capricho de primeira. Esse é o estilo nosso. Eu não acho que antigamente se construía coisa de segunda qualidade, de terceira qualidade para a população. Eu não acho que deve ser assim. Os hospitais que nós inauguramos, o Hospital da Mulher, o HGE, eles têm os equipamentos que tem no Einstein, que tem Sírio-Libanês. Eu compro o que tem de melhor, primeiro para melhorar a autoestima dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de trabalho. E, segundo, para oferecer à população o que tem de melhor de equipamentos. Porque, às vezes, também tudo eu gosto de citar minha família, porque eu aprendi muitos valores com a minha família. Às vezes tem um ditado que diz: o barato demais sai caro. Você compra uma coisa vagabunda, com 2 semanas você tem que comprar de novo, porque... Gasto o dobro. Então minha mãe, às vezes, naquela época, tinha o sapato alpargatas, né? Que era o de melhor qualidade. Então ela dizia, como a gente tinha uma família de baixa renda, ela sempre comprava com tamanho a mais, né? Que legal. Aí, e botava ou algodão ou jornal. Enchia ali. Para encher. Eu dizia, minha mãe saía com o sapato chegava antes da gente. A senhora compra o sapato, bota aqui o pé. Aí ela dizia, é porque aí é bom, vai durar muito. Eu só compro um para o ano inteiro ou para 2 anos. Se eu comprar do outro, eu vou ter que comprar 2 ou 3. Então, é melhor você andar com um sapato com jornal e eu só comprar 2 vezes no ano do que eu ter que comprar cada 6 meses comprar. Mas tem muito administrador ou que então não pensa aquele assim, quichute, né, que a gente usava bastante. Aí eu joguei muito, eu fui muito para a escola, governador. Eu e Ney Bandeira somos contemporâneos, fomos muito para a escola de quichute. Agora, governador... Você tem que avaliar sempre o custo-benefício. Você compra uma coisa muito barata e que vai acabar logo.
ou não vai dar a qualidade que o povo precisa. E às vezes algo que pode ser... Por isso que a licitação, essa lei brasileira, ela não é muito inteligente, a 8666. A gente sempre brinca que as canetas, às vezes, que estão nos departamentos públicos, Sim. não funcionam quase nunca. Porque você licita pelo menor preço e o cara lhe oferece sempre canetas de qualidade duvidosa. Então, ou a lei não é muito inteligente ou ela é feita para gente muito sabida, né? na verdade, nós temos uma cultura, às vezes a cultura de gente que quer se dar bem, ganhar, oferecendo coisa de má qualidade. Então, é preciso que a lei desse algum tipo de flexibilidade maior, mas a gente sempre busca especificar bem para poder fugir dessas artimanhas e ter sempre qualidade associado a um preço mais barato. Falando em qualidade e preço barato, o governador vai iniciar agora, já que ele voltou para a Bahia, dessa viagem importante a Cuba, vai iniciar uma maratona de inaugurações pelo interior do estado e também na capital, porque essa semana tem a inauguração de um viaduto ali importante em Stella Maris. Eu queria que o governador falasse sobre mobilidade, mas também falasse sobre essas ações de saúde que o governo está fazendo. Além das inaugurações, tem mutirões, gente, aos domingos. Vocês já viram isso na administração pública? Mutirão ao domingo para salvar a vida de seu primo, de seu tio, de seu avô que está com problema de catarata. O governador tem essa novidade aí para vocês. Falar em mutirão, você estava falando de Aline há pouco. Aline Correria, pode virar pode virar, Diego Mascarenhas, André Curvelo, Aline Correria, parece que vai chegar. Já convidando a Aline para fazer parte ela aqui do programa. Ela não gosta muito de falar não, mas ela, o ano passado, ela conversando comigo, a gente conversa muito sobre, principalmente a área de saúde, ela me disse, Rui, a gente está fazendo um investimento importante em novos hospitais, mas nós temos um problema grave que é um acúmulo grande de cirurgias. Vamos fazer alguma coisa, um mutirão, tal. Eu disse, então vamos organizar. Converso com o Fábio e vamos organizar. E ela, junto com o Fábio, com a Secretaria de Saúde, organizaram um mutirão de cirurgias. E nós completamos agora mais de 13 mil cirurgias feitas em apenas 12 meses de existência do programa. 13 mil cirurgias, incluindo aí cirurgia sábado, domingo. É importante. Por que nós fizemos isso? Estamos pagando 50% a mais da tabela do SUS para os médicos que operarem no mutirão. Ou seja, o SUS paga 100, nós estamos pagando 150 para o médico poder operar no mutirão. E ainda está com as contas equilibradas. Tiago Coelho, esse homem aqui está fazendo mágica com o orçamento do Nós Estado. vamos fazer então mutirão, 2 grandes mutirões agora. O mutirão continua até dezembro, nós vamos fazer 2 grandes mutirões. Na inauguração do Hospital da Chapada Diamantina de Ceabra, que será dia 1º. Então você aí da Chapada já está convidado. Dia 1º, inauguração, 1º de dezembro, do Hospital da Chapada. É o primeiro hospital regional da Chapada Diamantina. Eu estou vendo aqui, é uma sexta-feira, Uma isso? sexta-feira, exatamente. Nós vamos ter atividade durante o dia inteiro, de manhã a inauguração do hospital, de tarde o lançamento de escolas culturais lá em Ceabra. E durante a semana inteira nós vamos estar fazendo pré-operatório, ou seja, examinando as pessoas, fazendo pré-operatório. Então você que é da Chapada, pode dizer, olha, eu vi uma entrevista do governador no Aratu Online, Sim. no programa Linha de Frente. Opa, que honra! E Atenção. o governador falou das cirurgias na Chapada e na região de Ilhéus e Itabuna, na Costa do Cacau. Nós vamos inaugurar o hospital de Ilhéus, vai ser no dia 15 de dezembro, anote aí, também uma sexta-feira. Então, durante a semana do dia 1º de dezembro e durante a semana do dia 15, nós estaremos na região da Chapada e dia 15 na região de Ilhéus e Itabuna. Então, você que pertence a essas 2 regiões, já avise, procure o seu posto de saúde, diga assim, eu ouvi uma entrevista do governador falando do mutirão de cirurgia, eu quero ir lá fazer a cirurgia. Esse conjunto de ações pelo interior acaba funcionando também como uma resposta a algumas críticas de que o senhor tem uma gestão muito voltada para a capital, para Salvador. Como é que o senhor responde a esse tipo de crítica? Olha, eu estou fazendo e tenho orgulho disso. Eu não tenho medo de dizer isso que eu vou dizer aqui. É o maior investimento hoje no Brasil em saúde pública o que nós estamos fazendo na Bahia. Então eu farei em 4 anos, e eu brinquei outro dia com o Wagner, você me apoiou, me ajudou a eleger
com o objetivo de eu lhe superar. E eu brinquei com ele, eu vou lhe superar, inclusive na área da saúde. Então, eu, com certeza, vou entrar para a história da Bahia como governador que em apenas 4 anos fez o maior volume de investimento na área da saúde. Nós, repito, já inauguramos o Hospital da Mulher, o HGE, estou inaugurando agora o Hospital da Chapada, o Hospital da Costa do Cacau, inicio esse mês o Hospital da Região Metropolitana, estamos ampliando, colocando cirurgia cardíaca e tratamento de oncologia em Barreiras, cardíaca e cirurgia e unidade de oncologia em Irecê. Estamos terminando ano que vem a construção da unidade de oncologia em Juazeiro. Estou inaugurando até dezembro agora 20 leitos de UTI no Hospital de Brumado, que passa a ser um hospital regional. E vamos inaugurar as policlínicas de Jequié, de Irecê, de Guanambi e de Teixeira de Freitas. Teixeira será dia 15 de novembro, 17 de novembro, agora Teixeira, é a próxima. 17 de novembro, 24 de novembro, Guanambi, dia 1º de dezembro, Hospital de Ceabra, dia 15, Hospital da Costa do Cacau, em Ilhéus, dia 21, Policlínica de Irecê, dia 22, Policlínica de Jiquié. Mas eu invejo essa memória, viu? A memória é boa para Eu precisaria estar com a cola decorar aqui tanta obra, parece que está faltando até data no calendário do governador. Agora, governador, falando do interior da Bahia, eu recebi uma demanda dos prefeitos. A gente foi fazer uma cobertura de um encontro de prefeitos, 361, viu, André Curvelo, aqui na UPB, liderados pelo Eures Ribeiro, prefeito de Bom Jesus da Lapa. Eles reclamando e cobrando, olha as imagens aí que Eduardo Souza colocou, é muita gente ali no auditório da Assembleia Legislativa, eles pedindo ao governo do Estado um repasse de 25%, que me parece que já tem um compromisso aí de um tempo que não foi repassado, e o senhor ficou de observar essa situação. Parece, governador, que a situação da maioria das prefeituras é de pré-falência, eu sei que o senhor está acompanhando isso de perto. Como é que resolve essa situação aí? O Brasil tem, eu diria, um grande e grave problema. O Pacto Federativo é um pacto que só existe no nome. Há uma concentração e aí independe de qual governo fez, tanto foi do PT, foi a mesma coisa, do PSDB e esse é a mesma coisa, uma concentração grande de recursos na União e um esvaziamento de estados e municípios. Então, nós precisamos consertar isso. O Pacto Federativo Brasileiro ele é muito perverso. Ele permite que os pequenos e médios municípios não tenham recurso para investimento. Então, é um problema que o Brasil precisa resolver. Mas tem outro problema que a política acabou criando, que houve uma pulverização grande na criação de municípios. Então, há um número, na minha opinião, exagerado de municípios. E até hoje, se a lei hoje permitisse, você ainda estava todo mês criando um novo município. Quer mais uma prefeitura? Aí um distrito que tem 5 mil pessoas quer se emancipar e virar município. E eu sempre explico, gente, se tem um município e não está conseguindo fazer as coisas, você imagine ter 2. Outra verba, ou seja, você vai ter recursos. outro recurso para pagar vereadores, para pagar despesa administrativa, para pagar aluguel de prédios. Uma máquina a mais. Né? Ou seja, o que já não está dando para um, você vai dividir e vai ser difícil bancar para 2. Então, eu acho que no Brasil se criou municípios exageradamente, um número elevado. Você vê, Minas tem 800 municípios. Tem município no Brasil com 1.000 pessoas. É um absurdo isso. Um conjunto aqui, o conjunto de classe média, aqui na Paralela, o Le Parc, ali tem 2.000 apartamentos. É uma cidade, né? Porque até a TV Aratua pedir emancipação. Se você considerar que em cada apartamento ali moram 4 pessoas, um casal e 2 filhos, nós estamos falando de 8.000 pessoas morando no Le Parc, ali na Paralela. Um conjunto de classe média. A maioria dos municípios brasileiros, a maioria não, mas quase a metade, tem até 10.000 habitantes. São grandes condomínios habitacionais. Então, ou seja, você tem uma arrecadação pequena para atender um espaço territorial grande. Se tem uma população pequena e a renda baixa, a arrecadação é pequena e não consegue sequer fazer os investimentos. Então,
As duas coisas aconteceram, eu acho, uma criação excessiva de municípios e um pacto federativo que concentrou excessivamente recursos na União. Para ajudar os municípios, eu tenho, primeiro, garantido cumprir a minha palavra em 2015, cumpri em 2016 e, graças a Deus, vou cumprir mais uma vez em 2017. Eu garanti aos prefeitos que todos os repasses que são de direitos do município, eu fecho o ano mantendo tudo em dias. Não levo nada pendente para o ano seguinte. Zerei a conta de 2015 em 2015, de 2016 em 2016, e esse ano também eu vou zerar dentro do ano. Tanto em 15 como 16 eu fiz mais. Eu antecipei o que seria de janeiro, paguei em dezembro para o município poder ajudar a fechar as contas. Esse ano eu devo fazer mais uma vez isso, ou seja, além de pagar tudo dentro do ano, eu ainda vou antecipar a parcela de janeiro para o mês de dezembro. Mas, de fato, os municípios passam por dificuldade grave e eu acho que nós precisamos mudar, inclusive, entendimentos da lei para não penalizar tanto os municípios como o entendimento, na minha opinião, que o tribunal faz equivocadamente de que despesa com terceirizado conta como gasto de pessoal, que eu acho que é um erro. E aí bate no teto dos 56% da responsabilidade fiscal. Tem muita gente demitindo. Você que está no interior vendo pelo Facebook, você sabe que na sua cidade tem muita gente sendo demitida por causa da lei de responsabilidade fiscal, esse teto que o Tribunal de Contas fiscaliza e com rigor. Matheus, por favor. Governador, eu sei que não está entre os seus assuntos preferidos, mas é necessário. Precisamos falar da sucessão 2018. Mas antes de falar da sucessão estadual, eu queria falar sobre a sucessão nacional. E uma questão que chama a atenção, a gente sabe que todo político, todo partido tem sempre o plano A, mas tem o plano B, tem o plano C para as contingências. Senão a pessoa não é política se não pensar com essas conjunturas todas. Caso o presidente Lula não seja o candidato do PT por questões judiciais ou por alguma questão interna do partido, qual seria o seu plano B preferido dentro do PT? Fernando Haddad é o nome? Jacques Wagner é outro nome? Não, Rui Costa? Não. Primeiro que eu acho que o presidente Lula lidera todas as pesquisas, inclusive as últimas que saiu apontam que ele ganharia a eleição em primeiro turno, porque no período de Lula, alguém pode dizer, e as pessoas me conhecem, que eu não sou... É a mesma coisa, eu torço pelo Bahia, ontem assisti o jogo, fiquei feliz, o Bahia deu 2-0, depois assisti o jogo do Vitória. Daqui a pouco vamos falar dessa sucessão também, viu? Mas eu não sou aquele torcedor, chamado torcedor doentio, que no Campeonato Brasileiro eu não torço por Vitória cair, porque isso enfraqueceria o futebol baiano. Eu torci ontem pelo Bahia e torci pelo menos que o Vitória empatasse. Ainda ajudava o Bahia. Não, é porque também não interessa que o futebol baiano só tenha um time na primeira divisão ano que vem. Na política é a mesma coisa. Eu tenho o meu partido, mas eu não me deixo cegar. E quando eu falo que o Lula tem um carinho grande, não é porque eu sou apaixonado ou sou filiado por Lula, pelo PT, eu sou apaixonado por Lula. É porque se você entrar na internet, você que está nos acompanhando, depois dessa entrevista aqui, você entrar na internet e digitar, até no Google, quiser procurar, relatório do Banco Mundial sobre o Brasil. Ou seja, o Banco Mundial é uma instituição, vocês sabem, conservadora do ponto de vista ideológico. Ela é considerada uma instituição conservadora e neoliberal. Divisão de mundo. O banco defende a iniciativa privada, defende valores que não são valores da esquerda, tradicionalmente. O Banco Mundial classifica o período de 2003 a 2013, 10 anos, como uma década de ouro da história do Brasil. Foi o período, na história do Brasil, que mais se cresceu o número de vagas universitárias. Foi o período da história do Brasil que mais se cresceu o número de vagas de curso técnico. Foi o período da história do Brasil que mais se ampliou a renda no Nordeste brasileiro. Foi o período da história do Brasil que mais se reduziu a mortalidade infantil. Enfim, eu poderia aqui citar vários indicadores. Mas você, para não acreditar no que eu estou falando, pesquisa aí, digite
na internet, no Google, relatório do Banco Mundial sobre o Brasil. Você vai ver, tem duas versões. Tem uma versão mais simplificada, de umas 30 páginas, mas tem uma versão mais completa de cerca de 300 páginas, que tem todos os gráficos econômicos, dados estatísticos. Leia esse relatório e você vai entender o que eu estou falando e vai entender as pesquisas eleitorais. Mas se não pudesse, Lula? Por que o Lula está liderando as pesquisas? Nunca se construiu tanta casa no Brasil para o povo morar como na época dele. É por isso que ele tem esse carinho do povo. Não é porque ele é barbudo, não é porque ele nasceu no Nordeste, não é porque ele só tem 4 dedos numa mão. É porque ele governou e o mundo inteiro, não é só o brasileiro, o mundo inteiro reconhece isso. Ou seja, o Brasil promoveu neste período o que o Banco Mundial classifica como a década de ouro. E por isso que ele tem esse carinho. Eu acho que, e torço muito mesmo para que ele possa ser candidato, para que não haja, na minha opinião, a perseguição que está havendo contra ele na justiça. E a perseguição, todos sabem, o povo brasileiro sabe. Eu não estou dizendo que Lula é santo, que não errou, mas que o que estão fazendo com ele é uma perseguição nunca feita a nenhum político brasileiro. Aliás, para não dizer que nunca feita, eu posso me lembrar aqui de Getúlio Vargas, que também sofreu muita perseguição, que foi... Getúlio Vargas está na história do Brasil como aquele que criou a carteira de trabalho. E ele também sofreu tanta perseguição, tanto cerco, que a cabeça não segurou, ele terminou indo ao suicídio. Quem tem medo de Lula voltar ao poder, governador Rui Costa? Eu diria que quem tem medo é quem ainda tem na cabeça uma herança escravocrata. Este é um grave problema do Brasil. Eu recebia, antes de a viagem ao exterior, eu recebi cerca de 16 ou 17 embaixadores e ministros da União Europeia, representantes da União Europeia. Tinha gente de 16 nacionalidades da Europa. E todos ficam perplexos de ver o Brasil de hoje. Ver o Brasil que voltou a proibir investigação sobre trabalho escravo. Ver o Brasil que retira direitos trabalhistas. Ou seja, é como se o Brasil estivesse voltando no tempo. Eu ouvi um depoimento de uma pessoa da Europa que hoje está aqui no Nordeste, e ela me dizia: governador, eu tenho 6 anos no Brasil. Eu passei 5 anos em São Paulo e tenho 1 ano e pouco aqui no Nordeste, morando em Pernambuco. E ele me dizia: eu hoje entendo o que vocês falam. Quando eu estava em São Paulo não percebia muito, mas hoje aqui eu percebo, como eu viajo muito de avião aqui dentro do Brasil, do Nordeste para o Sul, eu percebo que vocês falam da discriminação. Eu já vi, já percebi a discriminação de algumas pessoas que andam de avião contra os pobres que estão no avião. De fato, é gente que se incomoda. Em lugar do mundo nenhum você vê isso. Aqui você vê uma pessoa que tem dinheiro, senta um pobre do lado, uma empregada doméstica, um agricultor que está indo visitar o filho em São Paulo, que foi morar lá atrás de emprego há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e a pessoa fica olhando com desdém. Tem um caso até hilário, engraçado, que um assessor nosso, me contou outro dia, que estava no avião indo para São Paulo, e aí uma dessas pessoas muito ricas, que se incomoda de sentado junto de pobre, começou a chamar a aeromoça e diz: tem um cheiro diferente, está tendo algum problema no avião, está fedendo, o que é que tem de dentro do avião? É alguma coisa, está queimando um fio, tem um fedor aqui. Aí a aeromoça foi e voltou e disse: minha senhora, não tem nada, está tudo normal, não se preocupe, o avião está bem, está voando normal. E esse cheiro? Aí uma pessoa que estava na poltrona de trás, ele gritou: ensina a senhora o que é cheiro de jaca. Ela parece que nunca comeu jaca. Essa que a senhora do lado era numa aeronave que pagava o lanche. Que tem lugar que ainda dá um pãozinho, pelo menos, uma torrada de graça. Tem outra que uma companhia que só o lanche é pago. Como a senhora não tinha dinheiro para pagar o lanche e ela estava fazendo um voo, parece do norte, com várias escalas, ela ia passar 4, 5 horas
parando em vários lugares porque pegou uma passagem mais barata. Então ela trouxe jaca numa vasilha e estava comendo a jaca. A jaca tem um cheiro muito forte. Pô, mas muito bom. Muito bom também, é. Estou indignado com essa senhora que não gosta de jaca. E ela, na verdade, não diria que não é que não gosta, nem conhecia. Mas o fato é que ela estava se incomodando porque tinha alguém do lado dela comendo a jaca do lado dela, numa marmitinha que ela levou. Ou seja, infelizmente, nós ainda temos isso no Brasil. Em 2014, eu vou contar isso, não sei se eu já contei publicamente, eu já falei para algumas pessoas pessoalmente. Atenção, exclusivo aqui no Linha de Frente, eu não me lembro se eu online. tenho contado isso, mas em 2014, eu fui já na campanha para Vitória da Conquista. Aí minha esposa tinha uma amiga, uma conhecida dela, que era empresária. Ela disse, eu estou lá, eu vou com você, que eu vou aproveitar e conversar com minhas amigas. Como ela é muito discreta, ela não gosta de aparecer em comício, em lugar público, ela disse, eu vou visitar algumas pessoas para pedir para lhe ajudar. E ela disse, eu vou visitar essa minha amiga. Foi lá visitar uma amiga que é empresária em Vitória da Conquista. Eu vim aqui, queria que você ajudasse a eleição de rua, e ela disse, eu não voto em candidato do PT. Aí minha esposa tentando convencer, mas por que você não vota no candidato do PT? Quando eu conheci a senhora só tinha uma loja, hoje a senhora está com 6 lojas. Verdade. Eu estou percebendo que a senhora está mais rica, ficou melhor, os negócios da senhora cresceram no governo do PT. Então a senhora, em vez de gostar, não, mas eu não gosto. Então me diga por que eu não gosto, até para eu conversar com o meu marido, para saber por que não gosta. Ela disse, não, eu não gosto. Ela insistiu e disse, vê se combina. Eu tinha um jantar, num dia domingo, aqui na minha casa, e pedi a minha empregada doméstica para vir trabalhar no domingo, que eu ia receber algumas pessoas. E ela me disse que não podia vir no domingo. Aí eu disse a ela, por que você não vai poder vir no domingo? Ela me disse, eu vou no cinema com minha filha e meu marido. E nesse horário que a senhora está querendo que eu venha, é o horário do cinema. Como é que você vai no cinema se você não tem dinheiro? Reclamou a semana inteira que não tinha dinheiro e agora vai no cinema domingo. Ela disse, é porque eu juntei os cupons fiscais e peguei o Vale Cultura. E o Vale Cultura, você pega o ingresso do cinema e não pode mudar. Se você não for naquele horário, você perde. Já era. Aí ela virou para minha mulher e disse, vê se combina empregada doméstica com cinema dia de domingo. Aí minha mulher virou para ela e disse assim, realmente, a senhora não tem que votar em Rui, não. Você tem que votar no outro candidato, porque ele pensa completamente diferente da senhora. Vote no outro candidato mesmo, a senhora está certa, a senhora não deve votar nele, não. É isso que eu falo da herança escravocrata, ou seja, você não concebe que a empregada doméstica tem família, tem filho, tem filha, e que juntou um dinheirinho ou pegou um Vale Cultura e tem o direito no dia de domingo de ir no cinema. Na visão dela, a empregada é uma escrava e que nunca poderia negar um pedido para ir trabalhar no domingo. E a empregada ainda tinha dito a ela assim, eu venho no próximo domingo, nesse eu não posso por conta... Se ela quisesse muito, ela podia ter dito à empregada, eu pago o seu ingresso. Troque que eu pago o ingresso do cinema no próximo domingo. Mas a indignação era de outra natureza. A natureza não era porque ela ia no cinema, porque ela podia ter dito, olha, vá no sábado que eu pago o seu ingresso e no domingo você vem me ajudar. Não. A indignação dela era porque... pela autonomia. Porque a empregada doméstica estava se colocando no direito de pedir para não vir trabalhar no domingo. Governador, o senhor... Rapidinho, Matheus. Casimiro Neto vai participar com a gente. Aqui, Ele vai participar, vai sentar aqui, que daqui a pouco tem o Que Vem o Povo, com o convidado especial, governador Rui Costa. Governador Rui Costa, tem duas perguntas. Hoje é dia de segunda, ele vem bem arrumado. Governador, duas perguntas rapidinho antes do Que Vem o Povo começar. Um é o seguinte, estamos vivendo no oeste da Bahia uma situação que os produtores agropecuários estão reclamando bastante de insegurança, viu, Casimiro? Por invasão de propriedades. O senhor está acompanhando muito bem esse caso. Eu queria saber qual a resposta é possível dar para esses produtores agropecuários. Depois eu quero falar com o senhor sobre Copa do Nordeste. Só Aratu tem, viu? Copa sobre do Nordeste. sucessão no Bahia. Também. Haja assunto, hein? Senta aqui, Casimiro. Casimiro, puxa a cadeira aí. Sinta-se em casa. Muito obrigado pelo convite, já estamos sentindo. Boa.
Situação no oeste do estado, governador Rui Costa. Olha, no oeste houve uma invasão a uma fazenda semana passada. Igarashi, né? E eu imediatamente mandei a polícia ir ao local. A polícia, ao chegar, quem estava lá, um bando, eu diria, um bando, que até agora não se intitulou como nenhum movimento social, fugiu, saiu do local, deixou muitos estragos. Hoje, um grupo de empresários está aqui hoje na Bahia, vai se reunir agora, no final da manhã, com o secretário de Segurança e com o vice-governador João Leão. E assim que terminar a reunião, eles vão passar em meu gabinete, que eu vou conversar rapidamente com eles. Mas eu já mandei a Polícia Civil fazer todo o processo de investigação. Eles já não estão lá, mas eu quero identificar quem financiou. Muito bem. Quem está por trás disso, de patrocinar esse tipo de, eu diria, de destruição de patrimônio, de um investimento importante que tem no oeste da Bahia. Eu digo sempre, eu estou aplicando recursos na agricultura familiar dos pequenos, cerca de 900 milhões de reais. Nunca a gente investiu tanto na agricultura familiar como eu estou investindo. E eu digo sempre, aos pequenos e digo aos grandes, a Bahia cabe os dois. A Bahia é muito grande, tem lugar para milhares de pequenos e tem e deve ter lugar para grandes produtores no oeste da Bahia. O povo tem Casimiro Neto. Eu vou convidar então o governador para ir lá para o estúdio do QVP. Aqui ao vivo? Vamos lá, vamos ao vivo. Vamos, fica à vontade. Vamos lá, ao vivo. Obrigado, Casimiro. Obrigado, governador. Foi um prazer. Obrigado. Valeu, Volte Pablo. sempre. Valeu. Matheus. Valeu. Vamos lá ao vivo, QVP no ar, começando aqui ao vivo agora, diferente hoje com o Rui Costa. Aqui no QVP, acabou de sair do Linha de Frente, na live. O governador que acaba de chegar de Cuba, né, governador? Como é que foi a viagem? Foi tudo bem? Foi tudo bem, graças a Deus. Nós tivemos... passei lá 5 dias e trocando experiências na área de fármacos, produção de fármacos. Sim. Eles têm um investimento forte. Eles têm uma estatal chamada Biocuba, que tem 30 empresas embaixo dessa estatal, ou seja, subsidiárias para a produção de medicamentos. Eles produzem uma grande quantidade de medicamentos que eles consomem. E nós fomos buscar parcerias com a Bahia Pharma para trazer alguns medicamentos desses aqui para a Bahia, exemplo de um medicamento que eles usam para